Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 7 está escrito: Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? A vontade de Deus é que os seus filhos sejam abençoados e que tenham uma vida abundante em todas as áreas. Esse texto que foi lido fala um pouco sobre a maneira como Deus trata os seus filhos. E hoje eu quero refletir sobre isso. Eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus nos repreende porque Ele nos ama. Escreva assim: Deus nos repreende porque Ele nos ama. E depois você coloca o seu pedido de oração. O escritor de Hebreus começa falando sobre palavras de encorajamento que Deus ministra a nós. Por exemplo, quando Gideão estava com medo dos midianitas e por isso malhava o trigo no lagar, Deus foi até ele e disse-lhe palavras de encorajamento. Deus falou assim: O Senhor é contigo, homem valoroso. Diante das dúvidas de Gideão por causa do aparente desamparo de Deus, o Senhor reforça a condição de valentia que Gideão poderia ter em Deus, independentemente do medo que ele estivesse sentindo naquele momento. Deus também diz a ele novamente: Vai nesta tua força, você vai livrar Israel das mãos dos inimigos, porque sou eu quem estou te enviando. Mesmo que Gideão se sentisse fraco e incapaz, Deus o chama de forte. Uma palavra que Deus liberar sobre a nossa vida pode mudar a nossa forma de ver as coisas e nos dar motivação para vencermos todas as nossas dificuldades. A seguir, o escritor de Hebreus diz que não devemos desanimar quando Deus nos repreende e atentarmos quando Ele nos castiga. O Senhor repreende aquele a quem Ele ama e não hesita em castigar aquele que é recebido como filho. Deus é um pai que quer o melhor para os seus filhos. Por isso, quando o Senhor nos confronta, nos repreende, e até mesmo quando Ele permite que uma porta se feche diante de nós, pode ser a mão de Deus nos corrigindo e nos confrontando de alguma forma, para que nos tornemos pessoas melhores. Quem é pai ou mãe sabe que algumas lições só serão aprendidas pelos nossos filhos quando eles sofrerem na carne algum tipo de castigo. Eu não estou querendo incentivar a correção de forma violenta, mas o castigo bem dado, no sentido de privar a criança de algumas coisas, mesmo que isso provoque dor em nós, como pais e mães, é uma das formas mais pedagógicas e eficazes de ensinar aos filhos que as atitudes que tivermos na vida podem nos provocar consequências. Se esses têm sido dias difíceis para você, não desanime, não entregue os pontos. Deus pode estar ministrando grandes lições para você. Lições que você não aprenderia em tempos de paz e de bonança. E acima de tudo, tenha a certeza de que o nosso Deus continua nos amando. Mas mesmo assim, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam conosco, porque Ele é um Pai que sabe o que é melhor para nós. Enquanto nós vemos de forma limitada aquilo que está diante dos nossos olhos, o nosso Deus enxerga o nosso futuro.
eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados por essa mensagem. Eu apresento essa família em Tuas mãos, pedindo que o Senhor os tome diante de Ti e dê a eles tudo aquilo que precisam. Traga cura, libertação, restauração e reconciliação aos relacionamentos que estão abalados. Transforma o nosso coração para que saibamos amar e perdoar, assim como um dia fomos amados e perdoados por Ti. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos recebe como filhos em Cristo Jesus e não hesita em nos ensinar através do confronto e da repreensão. Que saibamos aceitar a correção com humildade em nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Já está à venda o novo livro devocional do Ministério Minuto com Deus. O seu tempo é agora. Acesse e adquira já o seu pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.